Fala galera da Rádio Cracknet 17, mais um conteúdo especial aqui para vocês, com mais um convidado. Dessa vez o convidado é o diretor jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Vinícius Cascone. Primeiramente, Cascone, muito obrigado por topar falar com a gente na Rádio Cracknet 17. Seja muito bem-vindo. Que isso, eu que agradeço, né? Sempre uma ótima oportunidade de estar esclarecendo fatos para vocês aqui, e eu fico honrado com o convite de poder tirar as dúvidas da torcida corintiana. Perfeito, Cascone. Então, para a gente já começar, o principal assunto que vem sendo falado, né, é, claro, o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, que será a reunião do Conselho na próxima quinta-feira, né, a votação dos conselheiros, e muito se fala sobre motivos, né, até circula uma nota no WhatsApp de alguns grupos políticos dizendo coisas como PCC, ações ligadas à Polícia Civil, vai de bet, o que tem de fato de coisa jurídica registrada no Esporte Clube Corinthians Paulista para a motivação do pedido de impeachment? Bom, ainda bem que você fez essa pergunta, é importante esclarecer. Eu vejo alguns jornalistas também, eu vi uma publicação hoje do Juca Kfouri falando que o Augusto Melo tinha que ser julgado imediatamente por má gestão e etc. no UOL. Né, até um equívoco da parte dele, porque o pedido de impeachment não fala sobre essa questão específica, né, fala sobre dois assuntos, que é a questão justamente aí da vai de bet, né, da suposta omissão da qual o presidente teria tido em relação à suposta lavagem de dinheiro, né, numa relação do intermediário com um terceiro, né? Então, é uma relação que não tem qualquer relação com o Corinthians direto, né? Então, o Corinthians não chega nem como ter conhecimento desses fatos e nem tem de todas as informações, porque nós não estamos atuando no inquérito justamente para deixar que a Polícia Civil faça sua investigação e conclua o mais rápido possível, né? O interesse do Corinthians esclarecer esse fato. Então, as pessoas, há uma certa confusão política e confusão de informações, né? Afirmando que o julgamento do impeachment está relacionado a diversas situações que não tem nada a ver com o próprio pedido. O pedido é especificamente em relação à suposta omissão, no caso da vai de bet, que está na delegacia, e da suposta eventual agressão que teria ocorrido em Belo Horizonte no jogo contra o Cruzeiro, com o torcedor, o qual, inclusive, também está sob investigação, já está sob tramitação na Justiça, em um processo judicial, e a comissão aí, nessa situação, indicou aí que o caso era específico em relação à absolvição do presidente. Então, o que restou nessa discussão do pedido de impeachment é somente a eventual omissão do caso vai de bet. Perfeito, Cascone. E aí, dentro dessa questão ainda do impeachment, como você, que agora faz parte da gestão, desde o início dela está dentro dela totalmente, como vocês enxergam esse movimento político dentro do clube? Porque muito se fala do conselho, muito se fala do próprio presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior. Como vocês, da parte interna, enxergam esse movimento? Não, na verdade, nesse momento, eu até prefiro falar não enquanto diretor jurídico, mas como esse conselheiro licenciado, como associado ao clube, né? Eu acho que o diretor jurídico não tem que se pronunciar sobre o que acontece dentro do conselho, né? Não é isso. Mas eu, enquanto associado do clube, né, e conselheiro licenciado, entendo que realmente não há motivos para esse julgamento, porque justamente há um inquérito em andamento, o Corinthians é vítima e não tem nada contra o Augusto nesse inquérito. Então, como é que ele pode ser cassado por algo que sequer ele é citado naquele inquérito? O Augusto, em momento algum, foi intimado para prestar qualquer esclarecimento no inquérito. Então, como é que ele pode ser condenado pelo conselho, né, numa suposta omissão? Realmente existe uma desproporcionalidade aí, no meu entendimento, inclusive uma violação da vontade do associado, que elegeu Augusto presidente para fazer sua gestão, entre erros e acertos, né, faz parte de qualquer gestão, e aí é evidentemente que durante esse período, ao longo do período, se não tiver nenhuma prova objetiva, não tem por que você condenar o presidente a uma pena tão grave dessa como que é cassar seu mandato, que foi eleito democraticamente. Então, por isso que eu entendo que, nesse caso específico, eu como associado e como conselheiro licenciado, entendo que não há fundamentos jurídicos aí para eventual cassação. Agora, evidentemente que o processo de cassação é um processo político, mas precisa ter um requisito objetivo, porque senão vira golpe.
Perfeito, e dentro ainda dessa questão, né, a torcida até está usando muito esse termo, né? Boa parte da torcida usando esse termo golpe. Para explicar, então, para o torcedor corintiano, quais são os trâmites legais que ainda precisam decorrer? Porque, claro, a gente explica nas nossas transmissões, né, todos os detalhes do estatuto, mas ainda ficam muitas dúvidas para quem não acompanha de perto o clube. Se puder explicar, por favor. Bom, na verdade, que nós vamos ter na sequência, essa reunião está marcada para o dia 28, ali vai ser debatido e votado a eventual cassação do presidente, e ele sendo cassado, tem que se convocar uma Assembleia Geral para os associados decidirem e aí eu espero que seja o mais rápido possível, caso aconteça a cassação, porque os associados têm esse direito de decidir, né? Então, após isso, o Augusto é afastado, evidentemente, se ele é cassado pelo conselho, ele é afastado da presidência e automaticamente assume o vice-presidente, certo? Que tem que ser convocada uma Assembleia Geral para votar a definição da cassação. Perfeito. Um caso que vem em voga hoje, novamente, é uma questão envolvendo um inquérito policial aberto sobre questão de milícias digitais, envolvendo supostos esquemas que poderiam ser para atacar opositores da gestão Augusto Melo. Sobre o que você tem, claro, de informações, você pode falar em nome do Corinthians e do presidente nesse exato momento, como o presidente vê essa situação, essas acusações, esse inquérito sendo aberto nesse exato momento? Primeira questão importante é que enquanto Corinthians, a gente repudia qualquer tentativa de agressão, intimidação ou constrangimento contra qualquer associado, contra qualquer conselheiro. Então, o Corinthians repudia qualquer tentativa nesse sentido e não vai compactuar nunca com isso. A segunda questão é que nós não temos acesso a esse inquérito, não tive conhecimento dele para dar qualquer opinião, né? Agora, sobre eventual ligação de eventual milícias digitais com a diretoria, isso é um grande equívoco, né? As pessoas talvez confundam que o termo milícia digital, né, com situações da política em geral. Isso não tem qualquer fundamento, não existe uma milícia digital dentro do Corinthians e nem sustentada pelo Corinthians. Existe que o Corinthians realmente gera muito engajamento, muita gente fala nas redes sociais, a rede social hoje virou um microfone das pessoas, né? Então as pessoas têm essa liberdade, alguns utilizam bem essa liberdade de expressão, uns extrapolam, faz parte da democracia, quem extrapola, evidentemente, deve ser aí processado, exercer o seu direito de defesa e eventualmente punido se realmente for comprovada a sua responsabilidade por excessos. E aí cabe às pessoas ofendidas a fazerem isso. É assim que eu penso. Agora, com todo respeito, se eu for ficar dando da bola para cada um que fala na rede social, se eu sou legal, se eu sou ruim, se eu sou isso, se eu sou aquilo, realmente a gente não vai nem conseguir trabalhar. Porque o Corinthians, como já é muito engajamento, a torcida é muito engajada, todo mundo fala tudo toda hora, o dia inteiro, né? O número de movimentos dos posts do Corinthians é uma coisa inacreditável, tanto que existem várias rádios, blogs, sites que vivem praticamente como pauta tendo o Corinthians justamente por esse engajamento. Então é natural que no espectro da rede social exista muita gente falando muita coisa. Então acho que a gente tem que sempre, claro, tem uma ameaça, uma intimidação, tem que tomar as providências junto à delegacia, e aí o inquérito tem que correr para a responsabilidade. Agora, não dá para a gente também levar em consideração tudo que fala. Perfeito, Cascone. E já indo para um outro tipo de assunto, né? Por exemplo, agora o Corinthians vive esse impasse em relação ao Hugo Souza, né? Claro, você já em outras entrevistas recentes agora explicou que o Flamengo recusou a fiadora que o Corinthians havia apresentado nessa nova oportunidade, e agora a pergunta que fica qual o próximo capítulo? Qual a decisão que o Corinthians deve tomar nesse próximo passo? Existe alguma outra opção de fiadora ou terá que pagar todo o valor no ato, à vista, para ter o goleiro Hugo Souza para a próxima temporada? Bom, contrato para estabelecer uma garantia financeira. Essa garantia é dada por um banco, que é a Daicoval, o nome do banco. O Flamengo não aceitou, né, o banco, por incrível que pareça. Para mim é um equívoco no entendimento do Flamengo, mas respeito. O Corinthians também está estudando uma outra garantia com outro banco e também estuda a possibilidade de um eventual pagamento à vista. Nós estamos analisando as situações, nós estamos dentro do prazo para tomar essa decisão. Nos próximos dias, até semana que vem, nós concretizaremos essa situação. É claro que esse processo de impeachment tumultua bastante o ambiente nesse momento, que faz com que a gente, inclusive, tenha que estar, às vezes, respondendo uma série de perguntas aí por aí, e
não está resolvendo os problemas do clube. Então, nesse aspecto, o que eu posso dizer é que o Hugo fica independente, né, de qualquer situação, tem um contrato que nos garante isso, e o Corinthians vai cumprir o contrato integralmente para que o Hugo fique no Corinthians. Perfeito, Cascone. Até dentro disso, só para confirmar então, o Corinthians, por exemplo, se eventualmente necessitar, ele não descarta judicializar a situação junto ao Flamengo, notificar de uma maneira legal para que seja cumprido o que está em contrato? O que eu posso dizer é que o Corinthians vai tomar todas as providências para resguardar o contrato que foi assinado previamente e o respeito ao contrato. É isso que o Corinthians vai fazer. E aí eu espero que a gente não precisa chegar nessa situação. Acredito que o Flamengo, pelo seu profissionalismo, vai cumprir aí com os termos contratuais e nós vamos resolver essa questão o mais rápido possível. Perfeito. E agora voltando só rapidamente na questão impeachment. Como o presidente Augusto Melo e você, agora como associado e também como diretor jurídico, claro, e olhando todo como vem sendo feitas as ações no Conselho Deliberativo, como vocês enxergam? Porque, pelas informações que a gente obteve, muitos dizem sobre um suposto estudo que foi feito internamente, que mostraria que cerca de 200 dos 300 conselheiros totais seriam favoráveis ao impeachment, mas existem pessoas que falam que não é bem assim esse tipo de estudo. Vocês têm alguma movimentação política que vocês podem trazer assim para entender e até tranquilizar o torcedor? Eu não tenho um estudo sobre isso, né? Normalmente não aparecem 300 conselheiros para votar, é importante deixar claro, isso não acontece, muito raro, né? Na eleição do presidente do conselho a gente não teve esse número de votantes, tem muitos remidos, vitalícios, né? Tem pessoas que trabalham, às vezes das chapas, não conseguem vir no dia, até uma convocação foi muito rápida, né? Então isso cria uma situação de dificuldade das pessoas que foram surpreendidas com essa convocação, com pouco tempo aí, né, para uma decisão tão importante. Então demonstra mais uma vez o casuísmo aí da convocação com tanta rapidez, né? Então nesse aspecto eu entendo que não dá para a gente fazer mapa de nada e não cabe aqui ficar tornando isso público. A gente tem que respeitar os conselheiros, mas evidentemente que eu acho que as pessoas têm que declarar os seus votos, né, e dizer aí realmente o que pensam sobre o Corinthians, sobre esse fato específico do caso da Vaidbet, né? Então, por mais que o impeachment seja um processo político, tratar disso de forma genérica como algo de um salvo-conduto, estão aprovando na gestão Augusto Melo, eu acho que é um pouco equivocado, porque ele teve pouco tempo para trabalhar, são 11 meses, aqui nem completou 11 meses, né? E realmente, na situação financeira que o Corinthians se encontra, né, com todos os percalços que estão colocados aqui, precisa de um tempo muito mais considerável para poder mostrar o que está fazendo. E uma questão que o Fabinho Soldado vem falando, né, até na última zona mista, ele teve essa oportunidade, ele falou sobre o transfer do Fabián Balbuena. Ele falou, já está nas mãos do jurídico. Então agora, como a gente está tendo a oportunidade, perguntamos ao jurídico, Luiz Castori, como está a situação do transfer do Corinthians contra o Fabián Balbuena? Bom, o Balbuena teve uma execução de valores de direito de imagem, intermediação, né? E todo mundo sabe que o Balbuena jogou já alguns anos atrás aqui, não faz pouco tempo, então uma dívida anterior, e esse processo ele foi seguindo até que houve uma condenação e o Corinthians se é obrigado a pagar. O Corinthians não tinha condição de pagar à vista imediatamente, acabou tomando o transfer ban, mas está fazendo uma renegociação com o advogado e vai resolver essa questão o mais breve possível para que o transfer ban seja retirado. Então, o que a gente pode dizer para vocês é que está em andamento uma negociação para fazer um novo parcelamento com o Balbuena e honrar com os compromissos. Então, até a janela de transferências dá para garantir que o Corinthians poderá contratar jogadores? Sim. Acreditamos que até lá tudo estará resolvido já. Uma pergunta que ficou foi a questão do Memphis, né? Ontem foram veiculadas algumas notícias de que alguns jogadores, não só o Memphis e outros, teriam ficado insatisfeitos em relação a esse tipo de tentativa do Conselho Deliberativo, desse processo, e também até sobre possibilidade de saída do Memphis. Existe algum fundamento dentro disso que vocês tenham como informação, que ele ou algum outro atleta tenha externado com vocês? Bom, eu converso muito pouco com os atletas, né? Então, são conversas, às vezes, ocasionais de cumprimentar quando encontro, às vezes no CT, quando eu estou fazendo alguma atividade lá, ou
é justamente quando eu estou no final dos jogos, né? Então, mas eu não sei, não conversei com ele sobre esse aspecto, então não tem nem como afirmar uma situação dessa. Perfeito, Cascone. Agora, para seguir para os finalmente, agradecer você mais uma vez pela presença e pedir para que você, em nome da gestão, em seu nome, deixe algum recado para o torcedor corintiano, para o ouvinte da Rádio Crack Neto 17, que fica preocupado. Muitas torcidas organizadas já organizando protestos de movimentação no Parações no dia da reunião. Então, o espaço é seu para falar o que você quiser agora sobre tudo isso que vem ocorrendo Não vou criar mais polêmicas, mas eu acho que a torcida corintiana tem que saber que o Augusto está lutando para profissionalizar o clube, para justamente estabelecer processos internos aqui de profissionalização, de buscar melhoria nos contratos, de trazer mais receita, de fechar novos patrocinadores e, evidentemente, de construir um bom elenco para disputar todas as competições. A gente viu nessa segunda janela como o Corinthians já mudou de posição, já como se reorganizou, o Fabinho Soldado, a equipe de scout, né? Tiveram a diretriz clara de trazer jogadores a baixo custo ou a jogadores livres ou, evidentemente, bons negócios por empréstimo que a gente pudesse fazer para justamente reforçar o time. Então, houve uma mudança significativa, a gente viu, né? O efeito Memphis, então, é impressionante, né? Então, as pessoas que criticavam o Memphis, a contratação do Memphis, aí nós estamos vendo a resposta. Hoje o Corinthians, junto ao Inter, desde que o Memphis chegou, é o time que mais tem pontos no Campeonato Brasileiro, né? Nesse intervalo, que mais que obteve pontos. Então isso demonstra que o efeito da contratação dele foi boa, positiva para todos os demais atletas do elenco, inclusive. Veja como o Yuri voltou a jogar muito bem, né? Então isso é importante, então uma valorização explícita do nosso elenco com a chegada do Memphis e também visibilidade da marca e etc. Então, no meu entendimento, o Augusto precisa de mais tempo para continuar mostrando as mudanças que vem fazendo. O futebol já está aí, a questão das finanças, nós temos vários planos em andamento de reorganização financeira, né, que em breve nós vamos prestar esclarecimentos para a torcida, para os associados, para o conselho, né, então todo mundo vai ficar sabendo aí do que a diretoria vem fazendo, então por isso eu entendo que um pedido de afastamento do Augusto agora, de impeachment, realmente é descabido.